Família Manuel, a família, o áudio é 18, 19 e 20, mas como já estamos atrasados, vou deixar só o áudio do 20, tá bom? E Coragem vai explicar o 18, 19 e 20, mas o áudio é só do 20. Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Leis acerca dos altares. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Êxodo. Está sem áudio? O irmão está sem áudio? Oh, meu Deus do céu, obrigada. Família Manuel, sejam todos bem-vindos. Eu estava com o microfone fechado e ele dizia: Está com o microfone Ah, fechado. tá. Achei que era Tá ele. bem, nosso querido Coragem, é com você, Coragem. Ivan, seja bem-vindo pela primeira vez conosco, Ivanzinho, seja bem-vindo, Ivan. Vamos lá. Bom sábado Olá. para nós que estamos aqui na Europa. Boa tarde para vocês. Ivan, seja bem-vindo. Ontem eu vou fazer rapidamente alguns comentários sobre o
o 16, 17, mas só um comentário mesmo, porque hoje a gente tem que terminar mais cedo, porque hoje nós temos uma mensagem em italiano traduzido por Cleide em português, né? Êxodo 16 vai falar que, infelizmente, nossos irmãos murmuraram outra vez. E agora eles estão reclamando, mas não são eles. É o populacho que inflamou o povo de Deus porque eles queriam comida, uma comida diferente, né? E aí Deus manda o maná, orienta que no sexto dia tem que pegar por 2 dias e que durante todos os outros dias só pode pegar por um dia. Então, o capítulo 16 fala do maná, o pão que Deus mandou para os nossos irmãos. Versículo 23 diz: Isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Antes dos 10 mandamentos, escritos na pedra, já tinha a recomendação para o descanso sabático. Está vendo? 16, 23. No capítulo 17, eu vou falar rapidinho hoje, viu, pessoal? Nós temos aqui o povo murmurando pela terceira vez. Agora eles querem água, porque eles querem beber água, e aí Deus pede a Moisés para bater na rocha, no versículo 6. Essa rocha, Paulo vai escrever em 1 Coríntios 10, capítulo 3 e 4, é Cristo. E, enfim, surge a questão lá com Abimeleque, e Moisés tinha que manter suas mãos erguidas, e aí surgiu Arão e Ur sustentando as mãos de Moisés, enquanto o jovem Josué ia para a batalha. Capítulo 18, nós temos aqui Jetro encontrando com Moisés. Eu estou indo bem de forma sucinta. Se Gina quiser comentar também, fica à vontade, Gina. E no versículo 12, Cleide, acontece uma coisa que é o que eu costumo dizer para vocês. No versículo 12, você vai ver Jetro fazendo holocausto e sacrifício ao Deus. Aqui nós temos Moisés sendo abençoado por Jetro, que era sacerdote de Midian. Essa história não te parece com a história de Abraão com Melquisedeque? Quando Abraão foi abençoado por Melquisedeque? Então, observe que é interessante essa possibilidade de fazer esse paralelo. E Jetro deu uma ideia para Moisés, está no versículo 21 e 22, que eu costumo dizer que foi o estabelecimento do tribunal de pequenas causas no mundo. Então, Jetro disse assim: Moisés, você fique com as grandes causas. As pequenas causas você coloque aí para pessoas que sejam da sua confiança, ou seja, que sejam conhecedores da palavra de Deus. Então, nesse momento, é estabelecido o tribunal de pequenas causas. Então, eu estou comentando, isso acontecia ali, o processo, a divisão e o ordenamento, né, jurídico, digamos assim, de Israel. Jetro ajudou. Então, percebam que esse homem, ele foi usado por Deus para apresentar para Moisés. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, nunca esqueça disso. Era sacerdote midian, era descendente de Abraão, então, muito possivelmente, ele, claro, conhecia o Deus de Abraão, ok? Midian, não esqueça, era filho de Abraão com Quetura. Não é isso, Gina? Êxodo 19. Deus fala para os filhos de Israel no versículo 4. Olha, eu quero tratar vocês, eu vos levei sobre asas de águias. Agora, versículo 5. Se, então existe um condicional aí. Se ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. Vocês já observaram que no Apocalipse diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça? Se ouvir a minha voz, porque lá no Apocalipse capítulo 3 vai dizer, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Por que, irmã Jandira? Porque algumas pessoas vão ouvir a voz, mas não vai abrir a porta. É triste isso, né? Outros vão ouvir a voz, quem sabe abrir a porta, mas não vai convidar para entrar. Muito bem. E qual é o sonho de Deus para aquela geração e para a nossa geração? Versículo 6 do capítulo 19, que você vai fazer um link aí para a primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. E no versículo 6 do capítulo 19, Gracinha, diz assim, ó, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um povo santo. Então a família Emanuel, o que é? Sacerdote e reino santo, ok? E o povo, como respondeu
esse acordo que Deus estava propondo, versículo 8, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. E assim Moisés falou ao Senhor. Muito bem. Aqui nós temos Deus dando uma ordem para o povo no versículo 11, e eles deveriam, no versículo 14, deveriam ficar limpos e aguardar, a ordem era para Moisés preparar o povo e estar limpo, porque teria um encontro com o Senhor. E no versículo 15 tem outras orientações. Aí vem no versículo 16, que é o terceiro dia, houve trovões, relâmpago, e nós vimos aí sonido de buzina, e o Deus de Israel estava falando com o povo. No versículo 19 diz assim, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Então o povo ouviu, né? Teve a oportunidade de ouvir o próprio Senhor e Salvador falando, passando os mandamentos que nós conhecemos. Então presta atenção. Há uma recomendação aqui para que no versículo 23, então disse o Senhor a Moisés, o povo não pode subir ao Monte Sinai, onde recebeu os mandamentos, Moisés, né? E aí no versículo 24 diz, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não pode passar o limite que o Senhor estabeleceu. E assim Moisés fez e o povo, naquele momento, obedeceu. Então, presta atenção, porque agora nós vamos chegar no capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos traz 3 títulos que são atacados pelo diabo no livro de Daniel, que são títulos de Cristo. Os 10 mandamentos, no versículo 2, diz que Cristo é Senhor. Na continuação, vai dizer que ele é Salvador, porque ele tirou da terra do Egito. E ele é Senhor, Cleide, porque ele tirou da casa da servidão. Então, agora o povo de Deus tem um Senhor, que é Criador e que é Salvador. Esses 3 títulos estão lá no Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, e esses 3 títulos, vamos dizer assim, de uma ou de outra forma, são atacados pela contrafação do inimigo de Deus. Infelizmente, nós conhecemos a história e você que estuda Daniel sabe do que eu estou falando. No versículo 11, de novo, Cleide, diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor, então ele é o quê? Criador. Na sequência vai dizer, ele é Criador, ele é nosso Senhor e ele é nosso Salvador. Você encontra de novo esses três títulos, que são apresentados aí em Cristo. Então, no versículo 10 diz que ele é o Senhor. No versículo 11 diz que ele é o nosso Criador, também no versículo 10, e ele é o nosso libertador, ou seja, o nosso Salvador. Bom, finalizando, nós temos, aí sim, tem todos os mandamentos, e aí talvez que eu preciso que vocês marquem na Bíblia de vocês. 20:18 diz assim, Cleide, para finalizar. E todo o povo, o que o povo viu? O povo viu os trovões e viu os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte pegando fogo. O povo vendo isso, Gina, o povo correu. Lembra o que aconteceu quando nossos pais, Adão e Eva, ouviram a voz de Deus que caminhava no jardim pela viração do dia? Ó, a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. E eles chegaram para Moisés dizendo, Moisés, fala tu conosco, versículo 19, vê isso na sua Bíblia, e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Olha que coisa. Isso significa que enquanto Deus estava conversando com Moisés, naquele momento eles tiveram a oportunidade, pelo menos é isso que o texto deixa claro, e o povo pediu para Moisés falar isso com Deus. Falou, Deus, o Moisés chega lá e fala para Deus, para ele não falar não, ele tem a voz muito grossa, e nós estamos com medo. E aí o versículo 20 diz assim, ó, não tenha medo de Deus, disse Moisés. Ele veio para vos provar, e para que o seu temor, lembra de Apocalipse 14? Temei a Deus e dai-lhe glória, para que o seu temor esteja adiante de vocês, para que não pequeis. Muito bem. Depois disto, Moisés, versículo 24, fez um altar, e assim
a Bíblia vai descrevendo aí, Deus pedindo a Moisés, e a Bíblia vai descrevendo tudo aquilo que Deus passa para Moisés, e naquele momento o povo de Israel ouviu. Agora olhe para mim, todo mundo, eu ainda tenho 3 minutinhos. Ó, o que aconteceu com o povo de Israel? Antes de sair do Egito, eles precisaram fazer o sacrifício da Páscoa. Quando eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. O mar era vermelho. Depois Deus manda água, manda pão. Depois Deus manda o povo santificar. E por fim Deus revela a sua glória apresentado no Monte Sinai. Sabe o que Deus fez com esse povo, irmã Jandir? Sem que eles percebessem, Deus apresentou para eles o santuário. Então, o santuário. Primeira coisa no santuário que você faz é um sacrifício. Depois você passa pela pia, que é vermelha, sangue do cordeiro que fica naquela bacia. Depois você tem os pães, mesa de pães. Depois você tem o que mais? Você tem ali o altar de incenso. Por isso que Deus falou, manda tomar banho, fique limpo, porque agora eles vão ver a minha glória. E foi no momento em que Deus apresentou os mandamentos que ficam no lugar santíssimo. Então, antes de montar o santuário, nosso povo viveu passo a passo do que era o santuário e do que era o ritual do santuário, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu não esqueci da pergunta que eu fiz. Já teve gente que mandou para mim aí a resposta do pastor, mas eu estou vendo muita gente aqui que não mandou ainda. E eu estou esperando, hein? Bom, Deus abençoe a todos. Hoje é mais curtinho, justamente porque nós temos um culto a seguir, não podemos atrasar. Já pode orar, Cleide? Vasco não entrou ainda, viu? Vamos tentar ligar para ele enquanto você ora, ou então. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Pergunta simples, hein? Pode Senão nós vamos perguntar, abrir Dani. outro. Coragem. Oi, Gina. Nessa aí não tinha pedido carne ainda, não, né? Ô, Gina, você sabe que foram 2 ocasiões, né? Na Uhum. primeira, em uma ocasião, eles foram atendidos no sentido das codornizes, e em outra ocasião, já foi em uma outra situação. Então, foi em 2 momentos, Gina. Se você observar bem, eu não sei por quê? Você leu o que aí? Lê aí pra gente. Não, na verdade eu não tô com a Bíblia na mão agora, não. Ah, tá. Por que eu estou comentando isso? Porque algumas pessoas, assim como teve 2 ocasiões da pedra, uma vez era para tocar na rocha e outra vez era só para conversar. Entendeu, Aham, Gina? aham. Então, o povo tinha, de vez em quando, tinha essa tendência, não eram os hebreus. Eu acredito assim, A que o mistura, populacho, né? isso, o populacho, eles são muito egípcios, muitas outras pessoas de outras nações se misturaram, né? E nesse momento levava o nosso povo a pedir. Vocês acham que escravo comia alho, cebola, coisa cara? Não, aqui, sabe o que eu acho interessante? Sim. Já ouvi dizer que eles já estavam acostumados com outra dieta. Que dieta? Eles tomavam caldo sujo, se Isso. fosse Eles não, depender do faraó. Agora, exatamente, eles os não tinham uma. egípcios que estavam juntos, aí se lembrava dos pepinos do Egito, Claro, das panelas de claro. carne. Agora, escravo? Aonde? Ô, Isso Gina, mesmo. Hum, eu também queria aproveitar que Gina falou isso, porque foi, Gina teve o mesmo pensamento os meus, que essa Sim. memoração, eu queria perguntar para você, Coragem, eu não sei se alguém vai concordar comigo ou também uma resposta de vocês. É isso aqui, Deus colocou justamente isso para nós, para que nós possamos entender que se nós convivemos com pessoas que não têm a mesma, pensar. né, o mesmo pensar, não viver aquilo que vivemos, ou ele nos leva a pensar o caminho deles, ou a gente traz ele para a gente, porque não pode, não existe ficar eu lá e você de cá. Ou ele vem com a gente, ou a gente vai com eles, porque o povo de Deus só murmurou, porque o povo que estavam vivendo ali com eles não era acostumado a passar fome, a passar sede. Então, começaram a murmurar e o povo de Deus também foi atrás murmurando, né? Eu acredito que É, se foi isso realmente o meu pensamento, eu mas acho é que isso aí. Por isso que amém, a amém por isso. gente, sem fazer acepção de pessoas, a gente tem que saber bem com quem a gente anda, sabe? Verdade. Eu Obrigada, queria pedir um Gina, favor a obrigada. vocês. O que Gina perguntou, e aí vocês vão anotar com cuidado na Bíblia de vocês. Assim que ela entrar, você me avisa, Cleide. Já entrou, viu? Ah, então pronto, já vou orar. Mas anote aí. 2 situações em que os nossos irmãos, influenciados pelos
egípcios pediram carne. A primeira situação está aí em Êxodo 16, 13. A segunda está em Números 11, versículo 31. Essa nós vamos ver mais à frente, tá, Gina? Essa que foi a pior, porque aí o povo Ah, tá, morreu. que vai ser visto, né? Isso, então grave Uhum. essa informação. Assim Tá. como 2 vezes teve o lance da rocha, uma bateu, outra conversou, 2 vezes eles pediram. A primeira vez Deus mandou, não teve doença, digamos assim. Foi um momento Uhum. ali, mas na segunda vez a coisa pegou, tá bom? Pedrinho, eu deixo você fazer sua pergunta no domingo. Pode deixar que eu vou anotar aqui, é porque Vasco já entrou e a gente não pode tomar o tempo por conta, né, Cleide? Por conta do horário dele. Tá bom? Deus te abençoe, Pedrinho. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por esses encontros. Obrigado por tua misericórdia e graça. Nos abençoe e nos guarde. Agora, nós terminamos aqui de fazer uma recapitulação do ano bíblico. Chegou o momento principal do nosso encontro, que é justamente, Senhor, o momento da mensagem. Que teu Santo Espírito, que tem guiado esse menino durante todo o tempo, mais uma vez, fale aos nossos corações através desta mensagem e que ele seja, como sempre tem sido, um instrumento nas tuas mãos. Ilumine a ele e a nós, e a Cleide que vai fazer a tradução, para que nós entendamos e vivamos essa mensagem em nome de Jesus. Amém, Senhor.